Você sabe a diferença entre sistema nervoso autônomo, somático, simpático, parasimpático, fibras aferentes e eferentes? Sabe a relação entre estresse físico e mental com o sistema nervoso autônomo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tudo isso e ainda sobre acetilcolina, adrenalina, noradrenalina e como nós precisamos saber de tudo isso para entender o que é um remédio beta-bloqueador. Já ouviu falar? Então pegue um café e fique comigo até o final do vídeo. Antes de conversarmos sobre o sistema nervoso autônomo, nós precisamos nos localizar, senão vai ser difícil de a gente entender muita coisa que eu vou falar aqui na aula de hoje. Então vamos lá. Nosso sistema nervoso pode ser didaticamente dividido em sistema nervoso central, é composto pelo encéfalo e medula espinal e, como o nome diz, fica ali no centro, e temos também o sistema nervoso periférico, que adivinha, fica na periferia, e é formado pelos neurônios aferentes e eferentes. Os neurônios aferentes ou sensoriais são aqueles que captam os estímulos do ambiente externo e levam até o sistema nervoso central para serem processados. E os neurônios eferentes são os que vão levar os sinais do sistema nervoso central até a periferia e vão controlar músculo esquelético, cardíaco, liso e glândulas. Se você quiser aprofundar mais nessa parte, clique aqui no card ou na descrição do vídeo, que nós já temos um vídeo específico sobre isso esperando por você. Bom, nós já vimos então que os neurônios eferentes inervam músculos e glândulas, mas esses neurônios também possuem uma divisão. Nós temos os neurônios eferentes, que são os motores somáticos, que inervam e controlam nossos músculos esqueléticos, como o bíceps, peitoral e etc. E temos o outro grupo de neurônios eferentes, que são os neurônios autonômicos, que controlam o músculo cardíaco, músculo liso e algumas glândulas. E agora sim, nós vamos entrar no assunto mais específico. Nosso sistema nervoso autônomo é uma porção desse sistema nervoso central com os neurônios autonômicos que controlam as funções viscerais do nosso organismo, como pressão arterial, frequência cardíaca, motilidade e secreção intestinal, sudorese, micção, temperatura corporal, entre outras muitas coisas. O nome autônomo vem justamente da autonomia desse sistema, pois ele funciona independente da nossa consciência, ele funciona sozinho. Meu professor da faculdade dizia que o sistema nervoso autônomo controla tudo aquilo que é mais importante para a nossa sobrevivência, pois seria um perigo deixar essas tarefas para o nosso consciente. Imagina você tendo que aumentar sua frequência cardíaca, depois diminuir. Daí você tem que controlar a sua pressão arterial, sua motilidade gastrointestinal, sua ventilação e a sua vida dependendo de você ter que fazer tudo isso milimetricamente calculado. Melhor deixar para o piloto automático mesmo, né? Ou melhor, no controle autonômico. O sistema nervoso autônomo é controlado principalmente por centros localizados lá no tronco cerebral e no hipotálamo, que transmitem sinais através de neurônios eferentes autonômicos até os diferentes órgãos. Mas esses neurônios eferentes autonômicos possuem mais uma subdivisão, que é muito famosa e eu tenho certeza que você já ouviu falar, que são os sistemas nervoso simpático e parasimpático. A cadeia simpática é aquela mais ativa em situações onde precisamos de energia, precisamos correr, lutar, ou seja, estamos mais ativos. E a cadeia parasimpática é mais ativada quando estamos parados, em repouso. Essa figura exemplifica bem como esse sistema funciona. Geralmente eles estão em equilíbrio. Aumenta um pouquinho, depois o outro aumenta, dependendo da situação. E ocorre ali um ajuste fino entre eles, como se o nosso corpo fosse um carro em movimento e um fosse o acelerador e o outro fosse o freio. Só que o motor do nosso carro é super potente. Se o nosso sistema está ali equilibrado ou até mesmo com predominância do parasimpático em repouso, mas acontece algo que nos assusta, o sistema simpático põe o pé no acelerador imediatamente.
Imagina que é domingo, 11h30 da noite. Você já está na cama, pronto para dormir. Está lá, tranquilo, só rolando o feed do Facebook e do Instagram. Quando de repente chega uma mensagem de um amigo perguntando se está tudo certo para a apresentação do trabalho de amanhã. No mesmo momento, você abre os olhos, senta na cama, o coração dispara, tropeça quase para, e você tem uma mudança brusca de uma predominância do sistema parasimpático para o simpático, pois agora você está em situação de perigo. Você precisa tomar uma atitude de luta ou fuga, fazer o trabalho ou fugir. Essas situações onde o sistema simpático está mais ativo são situações de estresse, seja físico ou emocional. Quando você pratica um exercício, seu organismo está sob estresse e você precisa de mais energia. Quando você está nervoso, ansioso ou irritado, o estresse é quase o mesmo, pois o sistema simpático, além de aumentar a frequência cardíaca, irrigação sanguínea nos músculos, disponibilidade de glicose e outras coisas que aumentam a força física, ele também aumenta o nosso poder de foco e concentração, para que possamos tomar decisões e desempenhar tarefas para que o agente estressor seja retirado e o nosso corpo volte à calma. Então, tanto o estresse físico quanto o mental ativam o nosso sistema simpático, beleza? Nós podemos dividir as situações de estresse e a resposta do nosso sistema nervoso autônomo em 3 fases. Primeiro é o alarme ou alerta, que é a fase de ruptura do equilíbrio interno da homeostase, que é a parte do susto. Quando você recebe a notícia que tem um trabalho amanhã e não tinha feito, ou quando você está andando tranquilo e ouve, por exemplo, o barulho de um carro freando, alguém gritando, é aquela fase inicial, do susto. Depois vem a segunda fase, a fase da resistência, que é onde todo o seu organismo está pronto para enfrentar o agente estressor. Você está pronto para a luta ou para a fuga, caso seja necessário. E então existe bastante energia disponível, muito cortisol, adrenalina e o seu foco está aumentado. Essa é a fase boa para você resolver o seu problema. Você consegue sair correndo como nem imaginava que conseguiria. Ou então está com tanto medo da apresentação do trabalho que parece que surge energia e você fica focado e consegue virar a noite fazendo o trabalho. E a terceira fase é a exaustão. O ideal é que a gente retire o agente estressor, que a gente consiga resolver o problema enquanto estamos na fase de resistência, para que o nosso corpo volte à calma e ao equilíbrio entre o sistema simpático e parasimpático. Porém, se a gente não consegue lidar com o agente estressor e ele continua nos agredindo, então o nosso organismo entra em exaustão. As adaptações da fase da resistência são muito boas, mas a curto prazo. Se a gente continua com um simpático muito ativado, muita adrenalina, muito cortisol, seja por estresse crônico, ansiedade, excesso de carga de treino, pouca recuperação, toda essa ativação simpática vai começar a fazer muito mal para o nosso organismo e ele entra em exaustão, que vai ser caracterizado, entre outras coisas, por falta de energia. Por isso, a recuperação do estresse, tanto físico quanto mental, é tão importante. Nós podemos diferenciar anatomicamente e fisiologicamente os sistemas nervosos simpático e parasimpático, quais neurotransmissores eles utilizam, comprimento dos neurônios, entre outras coisas que eu já vou mostrar. Mas nós também conseguimos mensurar o equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, através de uma ferramenta chamada de variabilidade da frequência cardíaca. Por meio da variabilidade da frequência cardíaca, a gente consegue acompanhar a recuperação pós-treino para uma melhor prescrição de exercício e controle de carga. A gente faz a análise e se a pessoa se recuperou bem do treino anterior, então a gente põe mais carga. Se a gente vê que a pessoa não se recuperou tão bem, então a gente monta um treino mais leve para aquele dia. O treinamento fica muito mais individualizado, baseado na recuperação do sistema nervoso autônomo, que a gente avalia pela variabilidade da frequência cardíaca. Esse tipo de controle de carga pode ser feito desde pacientes cardiopatas até atletas de alto rendimento.
E como estamos falando do sistema nervoso autônomo, também é possível identificar um atleta em overtraining, uma pessoa em estresse crônico e até identificar o limiar de lactato. Se quiser saber mais sobre a variabilidade da frequência cardíaca, clique aqui em cima ou então na descrição do vídeo, que nós já temos um vídeo específico sobre esse assunto. E nós temos também um curso completo sobre como usar essa ferramenta em nossa prática clínica, para os mais diversos públicos, desde um cardiopata, pneumopata, passando pelo fisicamente ativo e o atleta de alto rendimento. O curso conta com 10 aulas, e-book, material complementar e certificado. Dá uma olhada lá. Mas vamos lá. Anatomia e fisiologia do sistema nervoso autônomo. O caminho entre o sistema nervoso central e o órgão efetor é composto por dois neurônios que fazem uma sinapse em um gânglio autonômico. Então, entre o sistema nervoso central e o gânglio, nós temos o neurônio pré-ganglionar, e entre o gânglio e o órgão, o neurônio pós-ganglionar. Essa é a estrutura básica dos neurônios autonômicos, mas nós veremos que existem algumas diferenças entre a cadeia simpática e a parasimpática. Na primeira sinapse, entre o neurônio pré-ganglionar e o pós, o neurotransmissor utilizado é o mesmo, tanto na cadeia simpática quanto na parasimpática, que é a acetilcolina, que se liga ao receptor nicotínico. Porém, na segunda sinapse, eles são diferentes. A cadeia parasimpática continua usando a acetilcolina, que agora se liga a receptores muscarínicos no tecido-alvo, mas a cadeia simpática utiliza a noradrenalina, que se liga a receptores adrenérgicos no tecido-alvo, que são divididos em receptores alfa-adrenérgicos e beta-adrenérgicos. Só um parêntese aqui e um parêntese bem importante. A fibra pré-ganglionar da cadeia simpática também inerva a medula adrenal, que secreta adrenalina na corrente sanguínea a partir das células cromafim. Como a adrenalina produzida pela medula adrenal cai na corrente sanguínea para em seguida ser distribuído para os órgãos, então essa é uma resposta mais lenta do que a inervação simpática direta no órgão-alvo. A resposta à adrenalina demora mais a começar e também demora mais para terminar. Existem mais algumas diferenças entre a noradrenalina e a adrenalina, mas para fins práticos, aqui no vídeo de hoje, vamos considerar exatamente o mesmo efeito nos órgãos, beleza? Então olha só, aqui nessa tabela nós temos a ação simpática e parasimpática em cada órgão. Você pode pausar e olhar cada um com calma, mas eu quero chamar a sua atenção para uma parte que é bastante cobrada por aí e bastante comum. A cadeia parasimpática diminui a frequência cardíaca ao secretar acetilcolina nos receptores muscarínicos, que ficam ali em uma região do coração. E a cadeia simpática, com adrenalina ou noradrenalina, aumentam a frequência ao se ligarem aos receptores do tipo beta-adrenérgicos do coração. Muitas pessoas com problemas cardíacos tomam um tipo de remédio chamado de beta-bloqueador. E o que seria isso? Esse remédio bloqueia a ligação da noradrenalina ou adrenalina com os receptores beta, e então a frequência cardíaca não vai mais aumentar tanto. Interessante, né? E agora, para finalizar, vamos ver as diferenças anatômicas. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e me ajude na divulgação científica. Isso me ajuda mais do que você imagina e me possibilita continuar gravando vídeos aqui para vocês. Mas vamos lá. Dá para ver nessa figura os neurônios parasimpáticos em azul e simpático em vermelho. Os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos são bem maiores e eles fazem sinapse no gânglio autonômico que fica bem perto do órgão-alvo. Já o neurônio pré-ganglionar simpático é bem curtinho e faz sinapse no gânglio autonômico, que fica ali ao ladinho da coluna vertebral. E então o neurônio pós-ganglionar da cadeia simpática é bem mais longo. Essa figura resume tudo. Ali ao lado a gente vê os neurônios eferentes somáticos que inervam os músculos esqueléticos.
Eles não possuem uma sinapse no meio, só um neurônio mesmo, que sai do sistema nervoso central e vai até o músculo. E aí, nas vias autonômicas, temos a cadeia parasimpática, com o neurônio pré-ganglionar maior e acetilcolina nas duas sinapses, e a cadeia simpática, com o neurônio pré-ganglionar mais curto e com noradrenalina entre o neurônio e o tecido-alvo, que pode ser músculo liso, cardíaco, glândulas e também parte do tecido adiposo. Como vimos ao longo de todo o vídeo, é sempre interessante que tenhamos um equilíbrio entre as vias autonômicas ou a predominância do simpático ou parasimpático apenas nos momentos oportunos. Simpático em situações de estresse ao organismo e parasimpático em situações de repouso. Quer saber mais sobre fisiologia? Veja os links aqui na descrição, nossos cursos, vídeos relacionados e se inscreva no canal. Se esse vídeo te ajudou, deixe um like e um comentário para eu ter um feedback. E eu te vejo na próxima aula. Até mais!